Dando início aqui à abertura do painel, eu gostaria de convidar de volta ao palco Kleber Nóbrega, Gustavo Diógenes e Bruno Stucci, que já foram devidamente apresentados. Gostaria de convidar e apresentar a Carmen Elaine. Ela é coordenadora de qualidade da experiência do cliente no Contact Center da Riachuelo. Seja bem-vinda, Carmen. Gostaria de convidar a Gisele Lauer, gerente de atendimento da Ali. Gostaria de convidar também a Juliana Morim, supervisora de atendimento da Cabo Telecom. Então, uma das ideias da gente fazer esse painel era poder juntar algumas pessoas com óticas bem diferentes. Então, aqui a gente tem empresas que têm atendimentos de grande porte, como a Ali, que atende o Brasil inteiro, Riachuelo, que atende o Brasil inteiro, Cabo Telecom, que é o maior provedor do estado e ganhou, acho que pelo sexto ano consecutivo, sexto ano consecutivo como o melhor atendimento ao cliente na preferência dos clientes. Bruno Stucci, lá de São Paulo, então tem uma visão bem ampla, porque ele faz consultoria, presta consultoria para grandes marcas. Kleber Nóbrega, que está fazendo cursos nessa área, está prestando consultoria também para empresas muito grandes. E o Gustavo Diógenes, que é o presidente da Evolux, que também atende a grandes empresas nessa área de atendimento ao cliente. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai provocar algumas perguntas para eles, para complementar e enriquecer o conhecimento de todo mundo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pequena provocação, perguntando para vocês, o Customer Experience não é um assunto novo, é um assunto bem antigo, como já foi falado aqui pelos palestrantes. A Carrie Bodine lançou um livro em 2012, cunhando esse termo, e falando sobre por que as empresas deveriam ter um gestor Level C de Customer Experience. Então, apesar de não ser um assunto novo, todo ano a gente tem evoluções, a gente tem inovações, principalmente trazendo por aquilo que o Gustavo falou. A gente tem um ecossistema cognitivo e a cada novo serviço que surge e impressiona a gente é levado a exigir isso de todo mundo. Então, eu gostaria de começar perguntando o que há um tempo atrás, na área de cada um de vocês, era considerado um luxo e agora virou uma expectativa básica. Você pode começar, Kleber? Bom, eu atuo na área de consultoria, eu atuo na área de pesquisa, eu atuo na área de ensino, tem tanta coisa aí para escolher. Mas eu queria começar falando primeiro do seguinte, que, infelizmente, dependendo do mercado onde você está, qualidade é considerado um diferencial. Infelizmente, porque qualidade a gente já passou no movimento de qualidade, daquela coisa de que qualidade é obrigação. Você entregar o correto, entregar no endereço certo, a tempo certo, fazer um produto com qualidade, isso é meramente obrigação. Porém, dependendo do mercado onde a gente está, e quando eu digo mercado, pode ser região, pode ser local, ou pode ser o segmento de atuação. Fazer isso, fazer o correto, sem causar transtorno para o cliente, sem deixar o cliente esperando 10 minutos na fila, é um diferencial. E isso, assim, a gente tem em vários lugares, em vários lugares. E, para a tristeza nossa, na educação, eu vou falar como professor, na educação, infelizmente, o nível de qualidade está caindo, que está um horror, E não é uma coisa só de instituições locais, infelizmente, é de todos os lugares. Hoje estão sobrando vagas nos programas de mestrado de várias universidades públicas, onde a pessoa vai fazer um mestrado e ela recebe uma bolsa, porque o mercado está ficando complicado e está se desvalorizando, de certa forma, o conhecimento, porque a gente está indo muito em busca de resultados
práticos que não, muitas vezes, estão associados a uma qualificação maior. Então, acho que eu estou contando, Luca, mais ou menos o inverso, né, do que você perguntou. Algo que tinha e deixou de ter. Mas é muito bacana. Repara, todas as expressões aqui, seja em português, seja em inglês, Customer-Centered Company, né? O que é isso, senão o foco do cliente? Simplesmente isso. E aí chega o Bruno aqui, com essa cara de novinho dele, bacana, né? PDCA. Meu Deus do céu, que coisa bacana, que coisa linda, maravilhosa. Então, assim, eu acho que uma coisa, básico, pronto, cheguei, encontrei, Lucas, eu estava enrolando só para encontrar a resposta. Indicadores. Trabalhar com indicadores. Aí deram outro nome agora, Carli, métricas. Né? É indicadores. Kleber, você acha que o ensino está monitorando a métrica de sucesso do cliente da maneira como deveria? Não, mas nem de longe. Nem de longe. Até tem esforços de Ministério da Educação, que cada universidade acompanhe os egressos, etc, etc. Mas, assim, olha, nós tivemos na década de 80, 90 um movimento da qualidade, que foi uma coisa bacana. O mundo descobriu, através do sucesso japonês, que qualidade era o grande diferencial. Então, depois aí o duro é que depois daquilo a gente veio com a década do custo, né, que é o chinês. Então, o chinês está trazendo uma revolução grande para o mundo, que é a questão de custo baixo, custo baixo, custo baixo. O ruim é que, quando a gente vê uma solução de qualidade com custo baixo, é maravilhoso. Netflix, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Uber, Ave Maria, né, que paixão. Essas soluções todas que a gente tem aí, a custo muito mais baixo do que era antigamente. E o Airbnb também. Só que, assim, você não pode abrir mão da qualidade. Então, indicadores, acho que é uma coisa dessa, é básico. Né? E aí, só para fechar nessa resposta, uma frase lá do Deming, né? Que ele dizia, quando um daqueles gurus da qualidade, em Deus eu acredito, no resto das coisas eu quero ver os números. Acreditar em Deus é uma questão de fé, de foro íntimo. Se acredita ou não acredita. No mundo dos negócios é número. Número, número, número. Obrigado. Gustavo? Legal. Eu vou falar da perspectiva de B2B, ou seja, a gente atende empresas. O que está mudando nos últimos anos, eu acredito que exatamente esse ambiente, essa percepção de velocidade e do que é tido como o trivial. Então, a gente está vendo projetos que a gente considerava altamente complexos, com um tempo de implantação mais longo. Hoje, a expectativa do cliente é completamente diferente. Como o Bruno falou aqui, fez uma implantação de um sistema em semana de Black Friday para um cliente de nível nacional com um projeto de 60 dias. Se fosse falar isso há 4 anos atrás, você não fazia um projeto desse. Hoje, então, até a pressão pelo atendimento e pelo resultado e pela experiência do cliente faz até com que as empresas corram mais riscos, né? Mas esse é um risco, como eu estava conversando com o Kaká ali, é um risco que você corre uma vez só, né? As empresas hoje estão muito pouco tolerantes, principalmente nesse mercado B2B, os clientes são bem menos tolerantes. Você tem margem para erro, mas a margem é uma vez. Você errou uma vez, você praticamente está fora do mercado. Eu vou voltar nas pessoas. Eu acho que ontem a gente estava até comentando coisas básicas que a gente faz para os nossos colaboradores que hoje as empresas ainda não fazem, né? E eu acho que isso traz um diferencial gigante. Talvez uma provocação para alguns de vocês aqui, mas hoje, por exemplo, uma tendência que tenho visto no mercado é que os contact centers estão virando grandes empresas de infraestrutura e não mais de pessoas. As pessoas estão sendo internalizadas pelas empresas e usando o contact center como empresa de infraestrutura, fornecendo espaço, fornecendo toda a infraestrutura, de repente, de telefonia, de internet, de computadores, mas as pessoas são internalizadas. Por que isso? Justamente porque a gente está vendo que a gente precisa do colaborador engajado na nossa marca e, às vezes, a melhor forma é que ele faça parte do nosso quadro. Então, é alguma coisa que eu acho que é básica, né, de cuidar do nosso time e tal, mas eu acho que agora as empresas têm visto isso com mais cuidado,
né? Então, empresas tradicionais, né? Esses dias eu vi a IBM inaugurando o novo escritório dela. Você ia no escritório da IBM lá em São Paulo, parecia servidor público, né? Assim, aquelas baias gigantes. E agora eles inauguraram um espaço extremamente moderno. Não tem mais mesas com nome, tinha plaquinha do nome das pessoas, assim, né? Não tem mais isso. Então, eu acho que está todo mundo se transformando, né? As empresas estão tendo que se transformar para a agilidade desse público novo que está entrando no mercado de trabalho. Então, eu queria colocar as pessoas como algo que está no centro, né? Centro até do foco no cliente. Né? E só adicionando, Bruno, que eu acho interessante é que o que as empresas estão descobrindo é que não dá para terceirizar a cultura. Exato. Então, você terceiriza a infraestrutura, mas a cultura você tem que ter alguém com o teu DNA lá dentro, junto da operação, para poder passar aquele sentimento para o cliente. Carmen, você quer contribuir? Pessoal, bom dia. No início, eu estava conversando e tentando explicar como é que vai funcionar aqui a minha participação, falando da Riachuelo. Quando a gente fala de Riachuelo, a gente remete diretamente à loja, mas a nossa representatividade ela vem muito mais voltada para a Midway financeira. E a Midway financeira não é só o shopping, né? A gente está falando do nosso cartão de crédito, das bandeiras Visa e Master. E como é que funciona essa atuação? Estou contextualizando para chegar lá na resposta. Hoje, nós somos um call center próprio, e desse call center próprio somos demandados pelos processos, sim, os processos que existem, pela própria Midway financeira, para a gente poder ter uma atuação atendendo a nível nacional. E aí, como é que vai funcionar e o que é essa diferença que a gente não tinha há 5 anos, há 10 anos atrás, e o que faz a diferença hoje que a gente não mais consegue viver sem, né? E eu acho que é o maior impacto que a gente está tendo. Que todas as áreas da empresa hoje passam a ter metas voltadas para a experiência do cliente, inclusive as áreas que desenham os processos. Não somente as áreas que têm um relacionamento direto com o cliente, que somos nós, e um pouco voltando também para Riachuelo, falando das lojas, mas eles também passam a ter metas, e isso, para a gente, é fundamental para que a gente possa, sim, ter mais autonomia no processo e tentar sempre proporcionar a melhor experiência para o cliente. Gisele? Bom dia. Quero aproveitar também e agradecer aí a Gustavo, Lucas, todo o time da Evolux, né, pelo convite e parabenizar, né, por esse evento muito bacana, que seja o primeiro de muitos, e é um momento bem bacana dessa troca de experiência. Eu estou representando a Ali, né? A Ali é uma distribuidora de combustíveis. É um segmento diferenciado porque o produto que nós tratamos é uma commodity, né? Então, a gasolina que é vendida na nossa empresa é a mesma que a da Ipiranga, a mesma que a da BR, e o que muda muito é a questão do relacionamento e do atendimento. Quem é o cliente diretamente da Ali, né? Então, nós somos uma empresa B2B, o nosso cliente direto é o revendedor, é o dono do posto de combustível. Atendemos também o cliente final, que é aquele cliente que vai no posto, o consumidor, que tem lá o contato também da distribuidora, e nós fazemos essa mediação junto com os revendedores. Então, os nossos clientes são bem específicos, até porque, pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, um pedido de combustível, no mínimo, é 5.000 litros. Então, é um valor significante, tem que ter uma atenção muito grande na implantação, questão de preço, prazo, entrega, frete, né? Várias particularidades do segmento. E aí, respondendo a sua pergunta, Lucas, o que eu vejo assim que há mais ou menos 5 anos lá na Ali foi feita uma transformação no portal do cliente, que é o canal pela internet, onde os revendedores também utilizam para a implantação de pedidos, fazer sua programação para que o produto chegue lá nos postos. E eu vejo que isso, hoje, ele é essencial, porque justamente para dar uma evasão na demanda que nós temos hoje no call center. Então, nós temos um call center próprio, um call center que fica na empresa, que é receptivo, que é justamente para receber essas ligações, que é a implantação dos pedidos, que é o negócio da empresa. Então, hoje, e comparando há 5 anos,
seria impossível o mesmo número de pessoas, o call center, atender toda a demanda, até porque houve um crescimento muito grande da empresa. Então, eu vejo o canal do cliente como, hoje, essencial para ajudar todo o atendimento que o nosso call center receptivo executa. Bom dia. Meu nome é Juliana Morim e eu sou uma das responsáveis pelo atendimento ao cliente da Cabo Telecom. Eu acho que muitos de vocês aqui são usuários, né, do nosso serviço. E é uma empresa de telecomunicação, né, que presta serviço de TV, internet e telefonia fixa. Falando de um aspecto que a gente, há um tempo atrás, achava que era um luxo, né? Se aproxima um pouquinho mais. Oi. Um aspecto que há uns 3, 4 anos atrás a gente modificou na empresa e foi um marco, né? Foi a questão dos prazos de atendimento ao cliente. Então, há 3, 4 anos atrás, quando o cliente ele precisava de um suporte técnico na residência, a gente informava um prazo de 24 horas a 48 horas para um técnico ir na residência. Então, hoje, se a gente tivesse continuado com esses prazos, com certeza a gente não estaria entregando, né, experiências positivas para o cliente. E, nesse momento, a gente analisou, viu os processos internos, e hoje a gente atende o cliente, quando ele precisa, em até 3 horas. Então, naquele momento que a gente fez essa modificação, foi um marco, né? E hoje o prazo, você atender o cliente, a demanda do cliente de uma forma rápida, ele não é mais um luxo, ele tem que estar intrínseco no serviço ou no produto que você trabalha. Então, a modificação do prazo na época que a gente fez foi algo bem significativo e que hoje não é mais um diferencial, né? Hoje tem que fazer parte. Legal, obrigado por todas as contribuições. Vou dar abertura agora usando perguntas da plateia, tá? Geraldo Neto, da Teleperformance, já começa colocando lenha na fogueira aqui, fazendo uma pergunta bem difícil. Só um segundinho, Lucas, só para pedir para mesmo quem não quiser fazer uma pergunta, entra na aplicação para votar nas perguntas, porque as perguntas mais votadas vão ser as que a gente já está com quase 30 perguntas aqui, a gente não vai ter tempo de cobrir todas. Então, se você gosta muito de uma pergunta, vote lá. Geraldo vai ser o primeiro, aí o Lucas já vai começar. Geraldo pergunta, qual deve ser a prioridade? A experiência do cliente ou a experiência do colaborador? Algum de vocês quer começar? Ninguém quer começar, eu começo. Olha, eu acho que é quase impossível você ter uma boa experiência do cliente sem ter uma boa experiência do colaborador. Uma experiência uma baixa experiência do colaborador, uma péssima experiência do colaborador é uma estratégia de curtíssimo prazo. Então, pode ser que ela funcione? Pode ser. Você pode ter uma empresa que funcione durante algum tempo de uma forma que os clientes estão satisfeitos e os colaboradores estão extremamente satisfeitos. Mas isso não é uma política de longo prazo. E empresas não são estruturas de curto prazo. Empresas são feitas... Tem mais um ponto que a gente falou pouco aqui, que está sendo levado em conta, que é o propósito das empresas. Além das empresas servirem aos clientes, além das empresas servirem ao mercado, as pessoas estão procurando um propósito. Então, para você ter uma pessoa engajada, você também tem que ter um propósito da empresa, que deve estar além do faturamento, deve estar além do dia a dia. Então, esse propósito maior, alinhado com os colaboradores satisfeitos, eu acho que o que eu falei na apresentação, que você não pode ter uma métrica só, e isso daí você não pode ter uma métrica só dos colaboradores, você não pode ter uma métrica só dos clientes, você tem que ter uma métrica que vai abranger os dois, clientes e colaboradores, não adianta ter só um deles. Se olhar só do lado financeiro, desculpa,
Se você tiver um baixo engajamento dos seus colaboradores, qual que vai ser seu turnover? Provavelmente um turnover alto. Logo, você vai ter um custo que pode inviabilizar seu negócio, né? Então, se só olhar só uma das métricas, né, até a experiência negativa financeiramente pode não ser viável para o seu negócio. Posso? Tem uma máxima de servir, né, que diz assim: se você não atende o cliente externo, você atende alguém que o faz. Então, se você é uma pessoa que trabalha nos bastidores, ou back-office, né, ou suporte, qualquer nome que seja, você está atendendo alguém, cliente chamado famoso cliente interno, que vai atender o cliente externo. Então, se você não entregar resultado ali para ele, boa experiência, a coisa vai estourar lá na frente. A Southwest Airlines foi a primeira empresa no mundo que assumiu a seguinte frase. O Herb Kelleher foi o executivo fundador deles. A prioridade número 1 da Southwest são os seus funcionários. E ele dizia isso no momento assim que o custo financeiro, etc., vinha aí. É simples, porque o meu funcionário, tendo uma boa produtividade, qualidade e satisfação, ele vai atender bem o cliente externo, que vai voltar mais vezes, e o acionista vai ganhar dinheiro. Então, assim, é uma coisa simples. É uma relação de causa-efeito. Uma coisa leva a outra. Comece por um, comece pelo outro, mas faça os dois. Eu gostaria de falar também sobre a Ali. Lá nós temos uma cultura muito grande, que é a questão do clima de bem-estar. E a gente proporciona isso na área de atendimento ao cliente e na empresa como um todo. Até porque nosso presidente, Marcelo Alecrim, tem um slogan que a gente faz muito isso, que é: se não comemorar, Deus castiga. Então, a gente comemora tudo, a gente sempre coloca isso, e para que todos estejam felizes no ambiente favorável e que transmita essa satisfação no atendimento. Inclusive, nós temos um case premiado a nível nacional, que pela ABT, que é, né, a Associação Brasileira de Teleserviço, e esse case atendente feliz, cliente encantado. Por quê? Porque passa essa emoção, trabalhar numa empresa, né, como a Ali, que é uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, ter esse conceito de um clima de bem-estar e poder passar também isso para o nosso cliente. Com certeza, o cliente, o colaborador satisfeito, né, vai fazer com que o cliente ele tenha um atendimento de excelência. E é algo que é uma cadeia, né? Então, se a gente cuida das pessoas que estão na nossa casa, no nosso setor, faz com que o clima organizacional ele seja positivo e os colaboradores tenham orgulho, né, de trabalhar naquela empresa. Isso vai fazer com que o cliente ele tenha experiências positivas quando atendidos por nós. Deixa eu só dar mais uma... Opa, desculpa. Pode comentar, Carmen. Sobre essa parte do cliente interno, né, como é que a gente faz lá na Riachuelo, a gente hoje faz 3 anos que a gente adotou uma prática que antes não tínhamos metas de qualidade, as pessoas não respeitavam muito qualidade, era uma entrega normal, estava dentro dos indicadores, mas não era tida com tanta importância. E a gente sempre teve metas de reconhecimento por vendas de produtos financeiros, por atendimento, enfim. Mas a qualidade era sempre um diferencial e um objetivo que a gente tinha, até para que o operador entendesse, e a gente tinha que casar a ideia do engajamento, mais qualidade, e como é que a gente ia fazer isso. Então, a gente criou uma campanha bimestral que tomou grandes proporções dentro da nossa operação. É uma campanha chamada Consultores de Excelência. Esses consultores eles passam a querer participar, e aí a gente tem uma resposta dentro do engajamento e a gente começa a refletir, sim, para o cliente externo. Essa campanha, o Consultores de Excelência, ele ganhou 2 prêmios também. Na categoria Ouro, a gente ganhou Smart, e no Cliente SA também ganhou Ouro. Deixa eu só dar uma apimentada nesse tema. Não precisa todo mundo falar, mas eu vou fazer uma pequena provocação, e se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Vocês já tiveram que decidir entre um e outro? Porque, até agora, as respostas de vocês foram no sentido de, tipo, beleza, vamos atender bem
todo mundo dentro da empresa, vamos atender bem todo mundo externo. Mas, na prática, tem momentos que você vai ter que deixar um pino cair. Tem horas, situações críticas. Pode acontecer, né? Já aconteceu com algum de vocês terem que escolher assim um em detrimento do outro em algum momento? Cliente ou funcionário? Cliente ou funcionário? Não. Entre um aos dois. Um vai sair prejudicado na história. Você tem que escolher um. Ou não beneficiado, ou menos beneficiado, né? Isso já aconteceu com algum de vocês? Eu acho que isso pode acontecer, né? E não é que escolher um ou outro, mas a gente vem daquela questão que acho que todos os segmentos, todas as empresas, né, têm os clientes, podemos dizer assim, mais delicados ou mais complexos, né? E que exige um atendimento não diferenciado, mas saber que aquele cliente ele reclama de tudo o tempo todo e ele faz a reclamação, muitas vezes, até do próprio colaborador que ele atende, mas não é a questão de optar pelo colaborador, é o perfil desse cliente. É um perfil. Nós temos um caso lá de um cliente que ele tem uma rentabilidade enorme para a empresa, ele é muito bom, só que ele é muito chato, gente. Ele é muito chato o tempo todo. Ele liga para todos os canais de comunicação, ele quer ter razão daquilo que não tem. Então, como que é a nossa metodologia lá de atendimento, né? É ouvir o cliente, com certeza, né? Mas também tem momentos que a gente tem que entregar esse cliente, no nosso caso lá, nós entregamos para a área comercial, que tem o contato pessoal com ele, para que explique melhor essa situação. Porque, muitas vezes, o fato dele ligar, ele ser um cliente, ele saber que é um cliente potencial para a empresa, ele se empodera dessa situação. Então, eu acho que não é ir pelo lado do colaborador ou do cliente, porque mesmo o cliente é complexo e nem sempre tem razão. Lá na Cabo, a gente já teve um cliente que a gente encaminhou para o nosso setor jurídico, né? Porque, depois de vários atendimentos muito complicados e até desrespeitosos com os nossos colaboradores, depois que a empresa analisou e que realmente a gente já tinha entregue todo o serviço, né? Todas as exceções tinham sido abertas para esse cliente, e, mesmo assim, ele ainda continuou com atendimentos inadequados. E, nesse caso, a empresa optou para o funcionário. E a gente fez um convite sutil para que ele saísse da nossa base. Essa experiência é uma experiência que, principalmente quando você tem clientes mais de varejo, no meu tempo de provedor de internet, aconteceu mais de uma vez, que, como a gente dizia, que a gente acabou demitindo o cliente por uma falta de alinhamento de expectativa. Depois eu fui entender que a segmentação, você entender e deixar muito claro, ser muito transparente de qual é a expectativa do cliente, qual é a sua expectativa de serviço. E até hoje, então, hoje isso acontece muito menos, porque isso já faz parte do nosso processo de venda, esse alinhamento. Então, por isso que eu falei, a questão do propósito, eu acho que é importante, porque você sabendo o propósito, entendendo a meta maior da empresa e o propósito maior da empresa, fica mais fácil você alinhar com o seu cliente. Na hora que não tem expectativa e você não consegue atender, você, muito tranquilamente, você pode chegar para o cliente e dizer, olha, eu não sou a melhor ferramenta para você, nós não somos a empresa, a gente não vai gerar a melhor parceria possível. Eu acho que a era do eu atendo qualquer tipo de cliente, em qualquer tipo de situação, de qualquer forma possível, eu acho que essa era passou. Então, você tem que entender qual é o segmento que você atende, como você atende, e ter o melhor para cada um. A pimenta que eu coloco nesse caso de você ter colaboradores satisfeitos, e por isso que eu falo da questão do propósito, é que, se a gente pensar em serviço público, a gente tem uma área em que você tem o dobro do salário do mercado privado, você tem estabilidade do emprego, e, se a gente for classificar os serviços públicos aqui, eu acho que a gente vai ver que está bem abaixo do esperado. Então, se for só por salário e por estabilidade, não é só isso.
Então, esse compromisso com o propósito da empresa e com servir o cliente, então, acho que a mentalidade de servir o cliente tem que estar acima de tudo. Isso não quer dizer que não tenha que ter ética do lado do cliente, que o cliente também tenha que estar alinhado com a empresa. Mas a vontade de atender bem o cliente tem que estar acima de tudo. A próxima pergunta fala sobre Customer Success. Então, antes de eu entregar essa pergunta para vocês, eu gostaria de saber quem de vocês tem uma área estruturada já de Customer Success dentro da empresa de vocês. Existe isso? A Evolux tem? A Evolux tem. Então, como a pergunta é qual a maior dificuldade de estruturar um setor de Customer Success, eu vou deixar só para o Gustavo essa pergunta e aí a gente passa para a próxima. Olha, Customer Success, como a pergunta aqui foi como implantar uma cultura. Implantar uma cultura não é uma coisa fácil. A cultura, dizem a filosofia, que a cultura é um item emergente, ou seja, ele depende de várias coisas extremamente complexas e várias mudanças que uma só. O que é que define a cultura de ser brasileiro? Não é porque eu gosto de feijoada, mas se você não gostar de feijoada, você não é brasileiro? Se você não gostar de futebol, você não é brasileiro? Então, a cultura é uma coisa que depende de várias coisas. Tem uma frase de um livro que eu não estou me lembrando exatamente qual, mas que ele fala que, olha, quando você está quase perdendo a voz, a paciência, e você está de saco cheio de tanto repetir aquilo ali, é que as pessoas vão estar começando a ouvir e entender o que você está querendo falar. Então, assim, implementar uma cultura, você tem que assim, água mole em pedra dura, você tem que estar repetindo, mostrando, e principalmente mostrando por ações e não por só... agora a gente tem um manual dizendo que é obrigado a fazer isso, a gente tem um procedimento que você faz, você pratica, você demonstra isso para os colaboradores. Cultura normalmente é uma coisa que vem top-down. Você tem, se a cultura não está na direção da empresa, essa cultura não vai se espalhar na base da empresa. Então, realmente, a cultura é repetição, dar o exemplo, repetir, treinar, até que isso faça parte do dia a dia. E aí algumas coisas podem ajudar, como processos, como hábitos, como cerimônias, comemorações. Tudo isso ajuda a você implementar uma cultura. Então, repetição e exemplo são o básico para isso. Legal. Agora temos uma pergunta do... essa segunda pergunta foi do Hugo Macedo, tá? Agora temos uma pergunta do Lucas Farias. Mesmo sabendo que os conceitos de CX são tão antigos e trazem resultados, quais são os principais pontos que impedem suas aplicações? A gente consegue elencar aí pontos principais que impedem a aplicação de CX? Eu vou aproveitar, porque quando você fez a pergunta para Gustavo, você falou em departamento, um setor estruturado. Isso, do Customer Success. E a pergunta era sobre cultura. Né? Não, cultura do Customer Success, de CS. Mas eu digo a outra, a maior dificuldade é implantar uma cultura. Né? De CS. Enfim, eu queria complementar o que o Gustavo falou, a cultura de servir. Não no sentido de ter uma cultura, de ter isso como um valor, um daqueles princípios lá, ou crenças, mas a cultura de se colocar a serviço de. Você vê assim, só por aquele mapa que eu coloquei, o Journey Map lá, né, a jornada do cliente, tudo que você vai desenhar na empresa é a partir do que o cliente vivencia. Gente, quando se falou em 1900 antigamente de inverter a pirâmide, era isso, colocar o cliente acima de tudo. Que lá veio lá do movimento da qualidade. Mas como é bacana a gente ver isso tudo sendo colocado hoje em dia. Então, colocar-se a serviço de o cliente que está lá na ponta. E aí a gente precisa ter uma cultura de se colocar a serviço dele. Exige muita humildade. Mas, no fundo, tem muito a ver com cuidar das pessoas internas para cuidar das pessoas externas. Legal. Só reiterando a pergunta, a próxima pergunta foi: quais são os principais pontos que impedem a adoção de CX, mesmo sendo uma prática tão antiga e estando tão claro que é uma coisa que traz resultado, né? E ainda assim a gente vê uma dificuldade aí de algumas empresas. Mas eu vou dizer, com todo respeito, Bruno, com todo respeito, o excesso de palavreado em língua estrangeira. Incrível, gente. Milo, olha,
Esse curso que a gente deu agora, recentemente, uma pessoa participou, ela disse, Kleber, em 2016 eu fui participar de um curso desse em São Paulo, mas era tanto termo em inglês. Agora, por que isso é assim? É porque vem muita tecnologia. Eu acho que o Bruno falou 83% das palavras, dos termos em inglês, porque a gente está aprendendo ainda. Então, customer experience, etc. Tal. Bom, experiência do cliente, né? No fundo, o Bruno é não, isso. o Lucas, né? Eu. Não, o Bruno. Tá, o Bruno. na palestra, durante Mas, a palestra. Tá. É porque as coisas são assim mesmo. Então, primeiro a gente vai aprendendo, vendo que está lá. Essa palavra servitização que eu utilizei, ainda não tem no dicionário, que é transformar as empresas, a indústria em empresa de serviço. É servicialização, não sei o quê. Bom, agora encontrou-se o nome. Então, assim, por incrível que pareça, dependendo da região, em São Paulo, não, porque é uma região onde você tem já um linguajar bem mais facilitado, mas a TI está ajudando muito nisso aí. Americano sabe dar nome para coisa, né? Americano sabe dar nome, e aí os nomes pegam aqui, né? Porque eles têm essa facilidade, né? Eles são marqueteiros, eles dão nome para tudo. Então... Mas a gente está tomando uma ação lá dentro de casa, justamente usar bastante termo em inglês pela internacionalização da empresa. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar pessoas com inglês. Inglês, espanhol, assim, a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Então, esse é um dos motivos, mas que não justificam a minha palestra em inglês, tá bom, gente? Mas não foi crítica, não, Bruno. Não é crítica, não, fica tranquilo. É bom que todo mundo treina, né? Mas eu acho que nesse ponto, assim, que a gente sente muita dificuldade, acho que eu comentei na palestra, respondendo a pergunta. Com relação ao processo, né? Eu acho que ainda a gente não olha a jornada e olha o processo muitas vezes. Não que a execução da jornada é um conjunto de processos, mas eu acho que ainda tem muita empresa olhando isso. Eu dei um exemplo que eu dei aqui, que foi isso mesmo. É uma empresa que falou, não, a gente quer transformar um atendimento, quer ter uma experiência centrada no cliente. E aí, especificamente, um dos motivos de contato, que era o financeiro, a área financeira recebia o atendimento, o ticket, e o conteúdo falava qual era o valor do reembolso. Acho que era alguma coisa assim. Só que não estava no campo de reembolso do sistema. O financeiro devolveu para o atendimento. Falou, você pega Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, é uma cultura do quê? Do processo. Porque está lá a informação, não é que a informação não está. De novo, né, as empresas ainda elas falam, é muito bonito falar que eu sou customer-centric, mas eu sou totalmente voltado a processo, com métricas de vaidade e indicadores. Deixa eu corrigir aqui, senão eu vou falar que eu estou criando um novo nome para indicadores. Indicadores de vaidade, indicadores de processo, né? Ou uma outra empresa, não, a gente vai melhorar a satisfação do cliente. Contratou a gente como consultoria. Chegava no contact center e falou, não, eu só quero ver TMO. Mas eu estou aqui olhando satisfação também, porque aí vem uma balança que é de ter várias métricas, né? Não, por quê? Porque se ele não alcançar o TMO, ele é multado. A operação do call center vai receber uma multa lá, vai pagar um FII para o cliente. Então, eu acho que entra num processo de transformação também de como você faz esses controles para que a gente consiga começar a realmente parar de olhar só processo, olhar SLA, olhar indicadores do dia a dia e olhar a experiência. Posso colocar um exemplo? Sim. O Bruno agora me fez lembrar uma história. Gente, como esse negócio de focar o processo e não o cliente é interessante. Apesar de ser professor e pesquisador, minha função principal é de consultoria. Eu estou no mundo empresarial, né? Por acaso, também faço lá pesquisa e dou aula. Mas consultoria é o que me realiza, é muito bacana. E eu tenho um trabalho que já está indo para o 10º ano, que é local, aqui no Grupo Vila. Esse trabalho, inclusive, me projetou. Eu hoje estou fazendo consultoria em São Paulo por conta disso, de tanta coisa boa que a gente fez aqui. Mas, assim, a gente mapeou o processo, Bruno, em 2011. E uma das atividades que eles têm é preparação de corpo. Eu estou falando de funerária, tá? Grupo Vila, Morada da Paz, preparação do corpo, que é chamado tecnicamente tanatopraxia. Quando a gente desenhou o processo em 2011, tinha uma tarefa que era o seguinte: depois que o cara prepara o corpo do falecido para levar para a sala de velório, a expressão escrita estava assim: entregar o corpo na sala de velório. Bacana. Aí a gente começou, em 2015, a trabalhar com jornada do cliente. E a gente fez aquela figura que eu mostrei para vocês aqui. E a gente foi revisar os processos que tinham 4 anos de idade à luz
dos momentos da verdade percorridos lá pelo cliente. E quando a gente chegou nesse momento, a gente pegou a instrução de trabalho, que era processo de instrução de trabalho, quando a gente olhou a frase, foi tipo assim, deu um silêncio na sala, entregar o corpo na sala de velório. É logística, gente. A gente escreveu, eu estava junto quando participei, a gente escreveu com a visão de logística, coisa de engenheiro, sabe? Eu sou engenheiro de produção, então, coisa de engenheiro. Aí, quando a gente olhou para o cliente, fez, gente, pelo amor de Deus, vamos reescrever essa frase. E a frase ficou genial. A frase ficou assim, é de um processo interno. A frase ficou, promover o reencontro da família com o ente querido. Né? Chega a dar arrepio, só quando eu lembro dessa frase. Pronto. Esse é um exemplo magnífico de mapear processo com foco interno e fazer o processo em cima da jornada do cliente. Uma coisa que pode, né, interferir aí na experiência do cliente é a questão da modificação da cultura, né, organizacional. Então, um setor, por exemplo, das frentes de atendimento, se ele tem uma cultura, né, a cultura voltada para o cliente, de atendimento ao cliente, para oferecer experiências positivas para ele, mas se um outro setor, né, como, enfim, o financeiro, de vendas, o técnico, também não está engajado nessa causa, e aí pode atrapalhar essa jornada que a gente busca promover para o cliente. Então, a modificação da cultura na organização, ela precisa acontecer como um todo, né, em todos os setores, para que o cliente, do início, né, até quando ele compra o serviço e até quando ele usa o serviço, até quando ele é fidelizado, todas as pessoas que fazem parte desse processo dentro dessa organização precisam pensar e ser engajado com a mesma cultura. Se acontece uma lacuna ou algum setor demora mais, né, a ter essa cultura, pode atrapalhar na experiência que a gente vai entregar para o cliente. Quer comentar alguma coisa, Gisele? Eu só vou complementar aqui essa questão da jornada do cliente, né? O quão é importante, e aqui foi falado, todos os setores e todos, né, enxergar como um todo. Mas essa questão da experiência, lá na Ali, como eu falei para vocês, o cliente direto é o revendedor, né? O dono do posto de combustível. Teoricamente, esse cliente que é a rede Ali, que ele ostenta a bandeira Ali, ele é fiel, ele tem a fidelização com a marca, porque, segundo a própria ANP, quem ostenta uma bandeira de uma distribuidora só pode comprar com aquela distribuidora. Então, nós temos hoje, a nível nacional, 1.700 postos que são fidelizados. Mas nós entendemos que todos têm contratos e vários tipos de contratos, e os contratos vencem. Então, o quanto é importante tratar esse cliente bem para que ele permaneça na empresa e não tenha o gostinho de querer ir para outra distribuidora, né, continuar conosco. Só que, além desses clientes, nós temos mais 5.000 clientes, que é uma carteira também que atende a nível Brasil, que são os postos independentes. São os postos que nós chamamos bandeira branca, e eles, sim, podem comprar de qualquer distribuidora. Então, a gente faz um tratamento não diferenciado. Nós tratamos os clientes que são postos independentes da mesma maneira como os que têm um contrato conosco. Por quê? Porque nós queremos também despertar neles o interesse deles ser clientes Ali. Então, é uma maneira também, é uma experiência. Inclusive, lá já, na Ali teve vários já projetos, inclusive um que dizia assim, venha ser Ali você também. Ou seja, por algum período, disponibilizar um serviço que é só dos clientes rede para os outros, para eles sentirem qual é a diferença e de que maneira ser fiéis e ostentar a nossa bandeira. Então, tudo isso é experiência do cliente. Então, se ele tiver uma experiência positiva, com certeza a possibilidade de um contrato e, futuramente, ele ser um cliente Ali é muito maior do que aquele que tiver uma experiência não tão boa, né? Carmen, você quer complementar alguma coisa? Tá.
Agora temos uma pergunta do Ramon. Como a experiência de clientes idosos está sendo trabalhada para que eles possam fazer parte da transformação digital? Eu acho que o Kleber comentou um pouco dessa dor aí na palestra dele, né? É um bom gancho para ele começar. Você passou para mim por causa dos meus cabelos brancos? Eita, gente, isso é complicado. Isso é um negócio complicado. Eu sofro mesmo. Eu sou usuário de tecnologia, me sinto razoavelmente, mas assim, pensa uma coisa complicada, é o Instagram. Nossa, não consigo. O pessoal da minha equipe, eu digo, bota isso aí, porque e eu ainda nem sou, né? Lá, o resto das coisas, há muito tempo, acho que uns 15 anos que eu não tenho mais extrato bancário, é tudo digital. Sinceramente, eu não sei, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Mas, assim, tem uma coisa, tem um conceito de Customer Success, que é você ver o tipo de cliente que você tem. High Touch é os clientes que você tem alto contato e você tem que fazer personalização. Low Touch. E os Tech Touch é o cliente que o processo é todo automatizado. Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, isso tem material sobre isso, você entender o segmento que você está atuando, o tipo de serviço que você faz. No fundo, eu estou falando do grau de personalização. Personalização, né, ou você faz uma coisa assim mais massificada. E é duro, como eu disse, a gente vê... pede para um sobrinho fazer para ele. Acho que, no fundo, o idoso, né, a gente está indo muito, né, muito por esse caminho aí. Eu não tenho uma resposta melhor do que essa, não. Acho que é uma dificuldade muito grande. Talvez vocês possam... Mas também a tecnologia está abrindo o mercado e está abrindo grandes oportunidades, né? O lançamento de leitores eletrônicos como o Kindle trouxe várias pessoas de volta para o hábito da leitura, porque você, num livro impresso, você não tem como aumentar a letra. E chegou uma hora que os óculos não são mais suficientes. Audiobooks também você pode ouvir e isso resolve outros problemas. A tecnologia em outros... por exemplo, uma vez eu mandei uma mensagem, contratei um pintor, mandei uma mensagem para ele e ele me mandou um áudio de volta dizendo: o senhor pode me mandar um áudio porque eu não sei ler. Mas ele estava lá com o smartphone, estava lá com o WhatsApp, estava lá atuando, ou seja, a gente está dando capacidade, a gente está capacitando as pessoas, e hoje você tem o que você tinha de pessoas perdidas na cidade, as pessoas não estão mais perdidas porque tem o Waze, tem o Google Maps. Então, eu acho que o conceito de que a gente está ampliando as capacidades do ser humano com tecnologia. É uma coisa que a gente fala que uma das coisas que a gente quer fazer também é ampliar as capacidades da pessoa que está atendendo, né? Para atender esse mundo que tem tantas exigências, a pessoa que está atendendo lá no call center, a pessoa que está recebendo a chamada, também tem que ser potencializada com informação e com tecnologia. Então, acho que ajuda dos dois lados, ajuda para os idosos. Eu fui na oftalmologista um dia desse e ela disse: olha, o mundo mudou depois que lançaram essas... Tem aplicativo de lente de aumento para celular. Eu não sabia que tinha isso. Então, as pessoas não compram mais lente de aumento. Você pega o celular, ele já faz aumento de 4 vezes, 6 vezes, de 8 vezes, e a pessoa usa o celular como lente de aumento. Então, complica por um lado, porque muda o ambiente todo, mas facilita por outro, porque também abre novas oportunidades. Esses dias, eu sempre comento 2 situações que acontecem no meu avô. Meu avô tem 82 anos e ele usa o WhatsApp. E aí ele manda bom dia e um cacto. Aí você fala, eu não consigo entender o cacto até hoje. E outro dia ele postou no Facebook, no Stories do Facebook, a foto de uma parede. Ele estava andando 5 horas da manhã, acorda às 3, andando, uma foto de uma parede. Até hoje eu não achei o que ele estava procurando naquela parede também. Mas, fora brincadeira, assim, existe também um processo que é bem interessante de inclusão de pessoas com mais idade também no processo de atendimento. O próprio Reclame Aqui está fazendo um trabalho muito legal de preparar pessoas que estão no mercado à disposição, às vezes por causa da idade não conseguem se empregar, para trazer para dentro do atendimento. E talvez essa seja uma das formas da gente interpretar o cacto ou interpretar a parede, mas acho que talvez também colocar uma similaridade dentro do atendimento e abrir portas para um público diferente dentro do atendimento. Às vezes a gente olha o atendimento como primeiro emprego, né?
Isso acho que também é uma coisa que tem mudado. E talvez também fazer essa inclusão dentro do outro lado também possa ajudar nesse tipo de atendimento aí. Mas é um desafio gigante, né? Eu só queria colocar essa questão do desafio, porque realmente está crescendo muito. E eu acho, sim, que é uma oportunidade fantástica para muitos segmentos, para muitas empresas, porque as pessoas hoje estão envelhecendo estão mais empoderadas. Elas têm recursos, elas podem gastar mais. Hoje, você vê o número de pessoas da terceira idade, ou melhor idade, que viajam, que vão para a academia, que têm uma qualidade de vida fantástica. Então, é um desafio, sim, de atender bem esse público, porque, realmente, eles estão... como você falou, Kleber, tem uma dificuldade, mas tem um número muito grande que eles estão muito interessados em se conectar, em aproveitar. Meus pais estão nas redes sociais, também usam o WhatsApp. Aí vem uma particularidade dos dois, do meu pai e da minha mãe, que é impressionante. Eles escrevem perfeitamente, mas eles não conseguem fazer mensagem de voz. Você vê que é o mais fácil. E a gente ensina, os netos ensinam, tal, daí vamos treinar, eles treinam, mas não conseguem. Mas é uma dificuldade deles. Enfim, mas eles conseguem se comunicar. Então, eu acho que é uma oportunidade fantástica para as empresas e tem que se pensar nessa questão de como atender essas pessoas, porque realmente faz a diferença e hoje eles estão com um poder aí muito grande e, com certeza, é uma grande oportunidade. E quando essas pessoas não conseguem, né, acessar, utilizar aplicativos, acessar a internet, ele vai ligar para o meu call center, né? Então, a gente hoje tem um número bem significativo de pessoas mais idosas que estão tentando aprender, né, sobre o assunto e até mesmo utilizar o serviço de internet. E a gente tem que trabalhar a empatia de quem está atendendo, né? Porque quem está atendendo, geralmente, ele já nasceu nessa era digital. Então, eles já sabem tudo. Mas a pessoa que está do outro lado, ele não sabe o que é um cabo de rede, ele não sabe o que é um navegador, né? Então, ele não sabe nada. Então, Janela, né? O que é uma janela, né? Então, a gente precisa trabalhar os nossos colaboradores que estão atendendo esse público, né? Então... E aí não é somente a questão da idade, eu voltaria um pouquinho também para a questão da desrobotização, que aí eu pego os exemplos que vocês citaram nas palestras anteriores, que é um desafio que a gente tem para o cliente, e como é que a gente faz isso com o público jovem, que é o nosso mercado, né? Eles estão atendendo pessoas idosas. Para a gente trabalhar esse conceito de empatia, de conscientização, é um desafio constante, ainda mais quando a gente fala de naturalidade no atendimento, que é você lidar com o outro como se você tivesse presencial. E a gente faz essa busca constantemente. É uma lição, é uma mudança de cultura, mas é diário. É algo que a gente fica galgando todos os dias para a gente conseguir o objetivo. Estamos chegando nos 10 minutos finais. Queria trazer uma pergunta, começando aqui pelo lado da Juliana. Geraldo Neto pergunta: quando falamos sobre experiência do colaborador, quais KPIs podemos usar para medir sucesso? Vocês têm algum KPI lá na Cabo para medir a experiência do colaborador? Não, as métricas que a gente utiliza, né, no nosso atendimento são métricas de atendimento, né, TMA, satisfação do cliente. Então, algo específico, não. A gente trabalha com monitorias de atendimento, satisfação, questão de fidelidade, mas uma específica para o cliente, para o colaborador, não. Da mesma forma, nós temos os indicadores lá, né, internos, mas especificamente para esse assunto, não. Para o colaborador, não temos. A gente trabalha com a PESAT, trabalhamos com o NPS, a gente consegue mensurar, sim, o grau de cordialidade desse colaborador no atendimento. E aí eu queria, até na sua fala, eu queria falar um pouco sobre como é que a gente está atuando em relação à PESAT. Hoje, o processo de experiência do cliente ele é embrionário dentro da empresa. Existe uma preocupação da própria presidência, onde a gente trabalha muito com a centralização do cliente.
E aí temos gestores específicos nessa atuação. E aí como é que a gente está fazendo até para melhorar essa experiência? A gente está fazendo com que as pessoas que desenhem o processo, mediante as respostas que a gente tem nas pesquisas, elas entrem em contato com o cliente e passem a entender como é esse lado do atendente no momento que ele está dando uma satisfação para o cliente e ele não tem uma saída, já que ele é limitado no processo. E aí a gente vai começar a melhorar mediante o que o outro está sentindo enquanto gestor. E o operador, o consultor, a gente faz esse acompanhamento, sim, ele tem a resposta mediante os atendimentos, que é o feedback dado direto pelo cliente. Mais a monitoria de qualidade que a gente atua e as auditorias internas. Tem alguma métrica de satisfação do colaborador? Como que o colaborador está se sentindo, se ele está feliz, alguma coisa assim? Temos também o NPS do colaborador. Ah, legal. O INPS, né? Isso, e o NPS Ótimo. do colaborador, isso mesmo. Beleza. Só a título de ilustração, eu não estou aqui em nome do Grupo Vila, mas como eu faço um trabalho lá com eles, tem as métricas, o turnover, absenteísmo, aquelas coisas clássicas que já se fazia lá, e isso é medido, assim. Mas depois que eles passaram, que o Grupo Vila passou a usar o NPS com o cliente, 6 meses depois, passou a usar o NPS interno, com força. E até, só que de uma maneira lúdica, bacana, inclusive até do pessoal ficar brincando, sabe? Como, quanto é que está o teu NPS, etc. Num clima muito bacana, de muito engajamento. Bom, a gente roda a cada 2 meses o NPS interno para acompanhar a satisfação dos nossos colaboradores. A gente é uma empresa de consultoria, né? Então é um pouco diferente quando a gente fala, a gente tem que adequar muitos processos do atendimento ao cliente para dentro de uma empresa B2B. Acho que a Evolux também deve ter esse mesmo desafio. No nosso caso ainda, por exemplo, a gente não implementa, não é uma solução própria, são soluções terceiras, então, às vezes, a satisfação com a solução de um terceiro impacta a qualidade do nosso trabalho, então, é um pouquinho mais complexo. Mas a gente roda o NPS a cada 2 meses, a gente acompanha os indicadores, a gente tem o GPTW, que é uma forma também de medir, só para vocês terem noção, o GPTW de 0 a 100, a gente tem 93% de satisfação. A gente acompanha o Glassdoor também, que é o antigo Love Mondays, né? Glassdoor também, a gente tem uma satisfação super positiva lá, tanto de colaboradores e ex-colaboradores. E agora a gente vai passar a medir também a satisfação do recrutamento e seleção. Mesmo das pessoas que não passam no processo, a gente vai medir a satisfação dessas pessoas também. Nós vamos começar a fazer esse processo. Então, é um pouquinho do que a gente faz lá. Acho legal adicionar, além do GPTW, a nota é dividida em dois quesitos. Um é a satisfação do colaborador e o outro é uma série de práticas que a empresa implementa. No ranking que a gente participou, que é o ranking das pequenas empresas até 100 funcionários, normalmente são empresas que a satisfação dos colaboradores é extremamente elevada. Como o Bruno falou, 93, o nosso foi 97, mas a maioria das empresas, a média está no 95, ou seja, é altíssimo o índice de satisfação do colaborador, mas nas pequenas empresas o que mais falta são as práticas, porque as práticas nas grandes empresas isso é quase que obrigatório. A empresa cresce de uma forma que você tem que ter um setor, por exemplo, a gente não tinha uma caixa de sugestões, ou um e-mail para sugestões. É uma coisa que a gente demorou 2 minutos para implementar. Mas a gente não tinha. A empresa é pequena, o acesso é tão direto com as pessoas que a gente acha que não precisa, a gente não lembra que tem que implementar aquilo ali. Então, se vocês olharem para o GPTW, para as práticas que eles sugerem, já são ótimas. E, além disso, tem ferramentas como o PostCheck, que é implementado, a gente usa uma ferramenta chamada 155, que para acompanhar as atividades dos colaboradores e que os colaboradores marcam lá como é que eles estão se sentindo. Então, você tem um post-check e se a nota estiver um pouco abaixo, se não estiver se sentindo muito bem, ele já ativa o coordenador, o gerente, para ir falar com o colaborador. E
o Lucas faz um trabalho fantástico de alimentar as perguntas que vão para toda a empresa e os colaboradores respondem aquelas perguntas, e aquelas perguntas a gente tem que perguntar da forma mais sincera, está disposto a ouvir e aceitar qualquer resposta e trabalhar com aquela resposta. Então, a gente tem bastante coisa que vem dessas perguntas, de como as pessoas estão se sentindo, de como ela considera... Perguntas como, por exemplo, você considera que as pessoas aqui se tratam com todo respeito? E aí você vai ter... De 40 respostas, 39 são positivas, uma pessoa, em vez de dar uma nota 5, dá uma nota 4. Mas aquela uma nota 4 ali é uma pessoa que diz, opa, essa pessoa conseguiu detectar um momento em que pode transparecer um problema, uma falta de respeito entre colaboradores. Vamos conversar com essa pessoa e vamos entender o que é que está acontecendo? Pode ser uma pessoa muito sensível, pode ser que pegou num dia ruim, pode ser que a outra pessoa que fez isso estava num dia ruim, mas são ferramentas e perguntas, assim, conversar com os colaboradores, conversar com a empresa, realmente dá resultados muito bons. Legal. Tem uma pergunta aqui muito votada. Ela é uma pergunta específica para o Bruno, tá? A gente ainda tem uns 2 minutinhos ali, eu vou dar uma corrida. Como lidar com a escalabilidade de CX quando você trabalha com personalização e emoção do cliente? Eu vou precisar daquele tempo para pensar também. Lógico, fica à vontade. Apesar de não ter sido para mim, mas enquanto ele pensa, dá o tempo para você pensar. Naquele mapa que eu mostrei, Journey Map, Jornada do Cliente, gente, tem 2 trilhas ali, sensacionais. Jornada emocional e arco dramático. Tá? Procura ler sobre isso ou acompanhe meu blog, que brevemente vai ter um vídeo sobre isso. Beleza. Eu já esqueci a pergunta, brincadeira. Falando sobre escalabilidade, eu acho que o grande desafio que a gente tem é definir o que são motivos, por exemplo, falando de atendimento específico, tá? Que são motivos de contato que a gente pode automatizar, ou seja, realmente resolver com menor esforço, mas resolver o problema para o cliente. Então, por exemplo, um cliente nosso, ele percebeu que ele tinha um atrito muito no cancelamento. Por quê? Porque a pessoa tinha que ligar o cancelamento, aí ficava na fila de espera, assim por diante. Ele foi lá e colocou a opção de cancelamento dentro da plataforma deles. Não foi nem no atendimento, dentro da plataforma deles. Atendimento não é só o processo de atendimento em si, né? Ele reduziu 5.000 atendimentos e deu a opção para o cliente de cancelar a qualquer momento que ele quisesse, né? Status do pedido, né? Quantas hoje e-commerces, agora já nem tanto, mas há um tempo atrás, você, para pegar o status do seu pedido no e-commerce, você tinha que entrar em contato com o atendimento. E hoje você tem como pôr no site, hoje você tem chatbot, hoje você tem que pôr na URA. Então, isso já vai te dando escalabilidade, porque você vai tirando aquilo que te dá um esforço na sua operação grande, porém, não agrega, vamos dizer assim, não tem um valor tão relevante, então você reduz isso daí e começa a dar realmente atenção. Então, todo mundo fala assim, mas aí a automatização desses processos, tudo, vai reduzir postos de trabalho? Não quer dizer isso, vai te dar escalabilidade para o seu negócio. Segundo ponto, né, as pessoas vão passar a fazer aquilo que eu falei, relacionamento, a começar a usar o canal de atendimento para um cross-selling, um upselling, né? Falei palavra em inglês de novo, caramba. Para fazer uma venda, né, complementar ao serviço. Então, você começa a usar o atendimento, passar mais, não ser somente atendimento, mas um relacionamento com o cliente. Mas, se eu fosse falar, o primeiro passo de escalabilidade que a gente sempre fala é isso, é você trabalhar o que realmente são motivos de contato que você possa automatizar. Outra coisa é você colocar canais exatos para resolver o problema correto. O que é isso? Se eu não vou resolver aquele problema no chat, por exemplo, por que eu vou dar a opção de chat para o cliente naquele motivo de contato? Eu já dou o motivo de contato que o cliente vai resolver o problema dele, né? Então, isso acontece muito em fax lá. Você entra lá no portal de perguntas frequentes, ele vai lá, pergunta uma pergunta, eu gostaria de um reembolso. Qual opção que você vai? Se ele não ajudou esse conteúdo, que opção que eu vou dar para ele? Aquilo que eu vou resolver. Não adianta eu dar todas as opções para ele, ele entra no chat, aquilo vira um atendimento, que depois eu tenho que fazer um recontato com ele. Então, usar essas inteligências vai te dar escalabilidade na operação de atendimento e vai melhorar, consequentemente, a experiência do cliente, porque eu não estou criando expectativas diferentes, porque no final também a gente
questão de gestão de expectativa, né? Eu não estou dando expectativa para o cliente que ele vai se resolver naquele canal se ele não vai. Então, eu começo a trabalhar esse lado e vai melhorar a experiência do cliente. Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha quando a gente fala de escalabilidade. E aí, depois também eu vou estar aqui, quem quiser conversar, tem como medir, né? Como que a gente identifica onde tem a maior probabilidade de automatizar o processo. Um ponto importante também é, se você usar a tecnologia em favor, né, do seu cliente, você está facilitando isso. Quando você tira o atrito do Nubank de fazer uma conta toda digital, sem falar com ninguém pelo app, mas na hora que você quer cancelar, ele fala, não, agora você não cancela não, agora você tem que ligar. Então, quando o cliente sente que você não está usando a tecnologia a favor dele, isso fica muito difícil de escalar. E olha que agora, como que é a questão da jornada. E você vai aprendendo. Agora teve um dos nossos colaboradores que foi assaltado, ele perdeu o celular, perdeu tudo. E ele só tinha bancos digitais. E aí ele precisava cadastrar um novo aplicativo do celular. Só que o aplicativo pedia para tirar foto dos documentos dele. Ele não tinha o documento, tinha levado também. Aí ele ficou super amarrado nesse processo, que provavelmente, quantas vezes acontece isso, né? Como que você aprende com o dia a dia das suas pessoas, dos seus clientes, né? Ou seja, no Nubank provavelmente uma hora vai ter que parar para pensar, falar, caramba, aqui no Brasil é tudo burocrático, precisa ter tantos dias para tirar o documento, e aí eu vou ter um atrito com essas pessoas que são assaltadas, em algumas regiões vai ter assalto maior, e aí você começa a revisitar o processo, né? Então esse é um exemplo que o Nubank vai provavelmente ter que aprender com uma realidade, né? Quer comentar alguma coisa, Carmen? Gisele, Juliana, querem acrescentar alguma coisa? Tá, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, então gostaria de uma salva de palmas para agradecer o pessoal aqui. Ficamos extremamente felizes em contar com a presença de todos aqui. A gente sabe que tempo, hoje em dia, é uma coisa extremamente cara e tem gente aqui que teve que pedir para um coordenador para liberar. Tem gente aqui que é o próprio coordenador e liberou também colaboradores para virem para cá. Então, muito obrigado mesmo. O CX Nordeste ele é um evento sobre CX no Nordeste. Então, a gente não quer que o CX Nordeste a gente fique simplesmente falando sobre só o que acontece aqui. A gente quer muito mais. A gente quer olhar o que está acontecendo lá fora. A gente quer trazer conhecimento. E próximo ano vai ter o evento de novo. É um evento que a gente pensa em fazer ele itinerante, de maneira que provavelmente no próximo ano não vai ser em Natal, mas a gente espera que o evento tenha sido bom o suficiente para justificar esse investimento de vocês, de um próximo evento estar lá em Recife ou Fortaleza. A gente ainda não sabe onde vai ser, mas a ideia é que a gente consiga rodar o Nordeste todo e consiga fazer realmente um encontro regional. Então, a tendência é esse evento crescer cada vez mais. Muito obrigado.